pessoal, sejam muito bem-vindos à aula de Infinitif Passé, aula de número 22. Vamos lá. Então, todas as videoaulas a gente tem o costume de fazer uma revisão das aulas de gramáticas que já foram feitas nesse canal. Então, a gente vai falar aqui sobre as aulas que foram já feitas, caso você não tenha visto. Então, a gente tem aqui o modo indicativo. No modo indicativo, a gente já falou sobre o passé, que é o passado, e nós temos 5 aulas falando sobre o passado no modo indicativo. Présent, nós temos aula de conjugação no presente, então, para aprender a conjugar verbo no presente. E o futur, nós temos 3 aulas falando sobre o futuro no modo indicativo. O modo condicional, também temos aula no présent, présent du conditionnel e passé du conditionnel. Modo subjuntivo, nós temos o subjuntivo présent e o subjuntivo passé. E por fim, nós temos aula de modo infinitivo, o infinitif présent, e hoje a gente vai falar do infinitif passé. Então vamos lá. Infinitif passé. Antes disso, a gente vai ver 4 palavras novas em francês que vai nos auxiliar nesses exemplos que a gente vai ver a seguir. Primeiro, nós temos o remercie, que significa agradecer. Essayer, que significa tentar. Regretter, que significa arrepender. E finir, que significa acabar ou terminar. Então vamos lá. A gente vai ver aqui como que a gente vai ver o infinitivo nessa aula. Nós vamos ver o infinitivo no passado, o infinitivo depois do advérbio après, que significa depois, e o infinitivo depois do advérbio avant, que significa antes. Então, o infinitivo no passado, como que ele é formado? Ele utiliza o verbo auxiliar, avoir ou être no início, na sua forma infinitiva, mais o verbo no particípio. Então, esse verbo ele vai ter que ser colocado anteriormente a ele. Você deve saber qual deve ser o verbo auxiliar, se vai ser o verbo avoir ou o verbo être. Vamos ver no exemplo. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Je te remercie d'avoir pensé à moi. Que significa, eu te agradeço por ter pensado em mim. Então você vê que o verbo penser, ele utiliza o verbo auxiliar avoir. Por isso, você vai colocar o avoir nesse caso e vai dar sequência ao infinitivo no passado. Ele vai ter o sentido de ter pensado, ter feito. Então, por isso que nesse caso, a gente vai ter esse significado. Eu te agradeço por ter pensado em mim. Aqui a gente vai utilizar o infinitivo passado e vocês reparam que esse é um verbo, o verbo remercie, ele é seguido por uma preposição. Então, esses verbos com preposição também eles facilitam quando a gente vai colocar o infinitivo no passado. Então, esse aqui é um verbo com preposição, verbo remercie. Je regrette d'être allé si loin. Je regrette d'être allé si loin, que significa eu me arrependo de ter ido muito longe. Eu me arrependo de ter ido muito longe. Nesse caso, vocês vão reparar que a gente em português diz ter ido, mas em francês o verbo que a gente utiliza é o verbo être. A gente vai utilizar o verbo être, que é o verbo ser. Por quê? Porque o verbo aller, que é o verbo ir, ele utiliza o auxiliar, o verbo auxiliar être. Então, por isso que a gente coloca, nesse caso, o être. E nessa frase, eu me arrependo de ter ido muito longe. A gente tem o infinitivo passado e o verbo com preposição, que é o verbo regretter.
E temos também essa frase. Merci d'avoir cuisiné. Merci d'avoir cuisiné. Aqui, mesma ideia, o verbo cuisiner, ele utiliza um verbo auxiliar, que é o verbo avoir, e o verbo merci, ele é um verbo que utiliza preposição. Então, a gente coloca a preposição anteriormente, antes de colocar o infinitivo no passado. E aqui o infinitivo. Continuamos. Vamos ver agora ele sendo utilizado com o advérbio après, que significa depois. Il va aller travailler après avoir rangé sa chambre. Il va aller travailler après avoir rangé sa chambre. Ele vai ir trabalhar. Essa é uma estrutura que normalmente estaria errada no português. Ele vai trabalhar é no sentido que ele irá trabalhar. Ele vai trabalhar ou ele trabalhará. Então, no português, a gente falaria dessa forma. Mas no francês, il va aller travailler, ele vai ir trabalhar. Então, ele vai trabalhar depois de ter. Então, você, no francês, depois de, você utiliza somente o advérbio après. Depois de ter arrumado seu quarto. Ele vai trabalhar depois de ter arrumado seu quarto. E você repara que o verbo ranger, ele utiliza o verbo auxiliar avoir. Então, il va aller travailler après avoir rangé sa chambre. Ele vai trabalhar depois de ter arrumado seu quarto. Aqui o infinitivo passado e o advérbio après. Il déjeune après avoir couru. Il déjeune après avoir couru. Então, significa ele almoça depois de ter corrido. Ele almoça depois de ter corrido. Então, temos aqui o infinitivo passado, o verbo courir, que é o verbo correr, ele utiliza também o verbo auxiliar avoir e tem o mesmo sentido. E aqui o advérbio après. Uma observação. O après é usado no infinitivo passé. E o avant, vocês vão ver que vai ser utilizado no infinitivo présent. A gente vai ver também como é utilizado o avant. Mas vocês vão reparar que o avant, que é antes, ele não utiliza o infinitivo passé. Somente o après. Ele vai utilizar, então, o que a gente viu na aula anterior. Vamos ver. Advérbio avant de, que significa antes de. Esse aqui você vai utilizar o de, mas o après não se utiliza o de. Então vamos lá. Il joue de la guitare avant d'étudier le français. Il joue de la guitare avant d'étudier le français. Significa ele toca guitarra antes de estudar o francês. Ele toca guitarra antes de estudar o francês. Então você vai ver aqui que nessa frase vai ser utilizado o infinitivo présent e não o infinitivo passé. Não vai ser utilizado no passado, vai ser utilizado no presente. Porque ele vai ter um sentido de ser algo mais atual, né? Ele toca guitarra antes de estudar o francês. E o infinitivo, no caso, ele vai ter um sentido de presente ou de futuro. O infinitivo présent. E o infinitivo passé, vocês vão reparar que ele tem um sentido de uma coisa que você já fez. No caso, nessa frase, ele vai trabalhar depois de ter arrumado o seu quarto, então ele já arrumou o seu quarto. Então ele vai trabalhar depois desse ato. Enquanto aqui é uma coisa que vai ser feita antes. Vai ser feita antes. Então, como ele não fez ainda, então tem o sentido de uma coisa que vai ser feita no futuro. Então temos um infinitivo presente e o avant de, que vai ter o sentido de antes de.
Tu dois penser avant de l'envoyer. Tu dois penser avant de l'envoyer. Que significa, você deve pensar antes de o enviar. Você deve pensar antes de o enviar. Então, temos avant de. E temos aqui o infinitivo presente. Então, é isso. Então, é isso, pessoal. Basicamente, é essa utilidade do infinitivo passé. Na verdade, a gente até viu aqui como utiliza também o infinitivo présent. Essa vai ser a utilidade, né, na gramática francesa do infinitivo présent. Muito obrigado se vocês viram até agora. Se inscrevam no canal e dê a curtida. Valeu!